Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar. Essa hora só podia ser com o seu programa preferido, Atualidades Pampa. O programa que leva você com as informações por este Brasil todo e muitas vezes além do Brasil. Hoje, sem dúvida alguma, o que mais pegou foram as manifestações dos estudantes e o depoimento do ministro. Ruxa, vamos começar com o ministro. Vamos começar, dona Magda. Eu não vou entrar propriamente na declaração do ministro, mas o que levou o ministro a depor hoje no Congresso. Vamos iniciar pela base. Há um consenso dentro do governo de que a declaração do ministro da Educação, Weintraub, essa é correta, seu Mário? Vai entrar. Se eu sabia que o seu Mário ia nos socorrer, que a declaração dele, que foi tido como errática, iria provocar essas manifestações. O que disse o ministro? Ele fez uma espécie de ameaça, ele fez uma espécie de desafio à classe estudantil, queria cortar as verbas de faculdades, de universidades que fizessem o termo balbúrdia. E ali foi o que desencadeou. E teve uma repercussão tão grande no país, dona Magda, e acabou terminando no Congresso Nacional. Ali, talvez o governo tenha, estamos no mês de maio, tido a maior derrota até hoje, porque ela é uma derrota não só política, mas uma derrota matemática. A votação para a convocação do ministro foi 307 a 82. Veja que 382 é um número menor do que a própria oposição. Sim. Né? Então, a coisa já começou mal por aí. Exatamente. A votação, então, de 307 parlamentares constrangendo o ministro a vir depor compulsoriamente, né? Tendo que votar, e ele foi votar. E as consequências daí, depois nós vamos abordar aqui, vai em cadeia, porque aí o Bolsonaro se manifesta lá do exterior, jeito de Dallas, dizendo o vocabulário dele aí, que eu respeito, Dona Ana deve ter isso com mais detalhes. Aí vem o Maia e dá uma bordoada no presidente, dizendo que as pessoas têm que ser tratadas com mais educação, né? Dando texto pro presidente. Aí vem o Mourão, nosso Mourão, vem e faz a terceira chamada sobre o mesmo assunto, né? O Mourão disse que não, se a manifestação for correta, for ordeira, for justa, então for pacífica, ela pode acontecer. Então, veja, de uma declaração acontece uma votação no Congresso, acontece manifestação do presidente do país, do vice-presidente do país, do Congresso Nacional, em termos de um assunto. Então, a matéria é muito séria, talvez... O saldo é muito negativo. E o saldo é negativo, que essa matéria será abordada. Eu só quero dizer assim, como as coisas têm que ser no momento que nós estamos vivendo agora, momento político, momento atípico, não pode sair mais nada de improviso. Não pode tu estar saindo da academia e perguntar, eu vou pegar o que os que tu vídeos pensa? onde tu diz isso. Quase toda semana tu diz isso. Não pode ser nada de improviso. É tudo de improviso. Mas é que dá impressão. Não, é impressão. Porque a consequência, eu trouxe aqui só uma seleção pequena de dados. Veja, mexeu o presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, Congresso faz se unirem. Ele conseguiu esse fato, conseguiu uma coisa inédita, uniu situação, oposição, centrão, porque 307 votos no Congresso, no universo de... Pois não, dona? Eu concordo que as declarações ultimamente são desastradas de muitos participantes do governo, mas acredito que até mesmo essa declaração desastrada que venha ter acontecido todo esse movimento, acho importante, Ruxo, porque a gente está tratando da educação. Até agora, ninguém sabia de verdade como era o projeto do governo federal para a educação. Eu tentei, na fala do ministro, prestar e focar exatamente nisso, tirando quem falou, o diz que me diz, que de um e de outro, mas prestar atenção, o que o governo Bolsonaro pretende com relação à educação do nosso país. Algumas coisas, e eu comecei a escutar, ele estava falando tecnicamente, como funciona a educação, acho que ainda ele fica a desejar. Ficou devendo. Por quê? Até porque ele não é dessa área, mas se ele pegar pessoas que entendem dessa área, eu acho que pode... Se assessorar bem. Exatamente, nessa parte. Numa outra parte que tem o expertise dele, que ele é professor de economia e tudo mais, se ele conseguir
trazer todo o conhecimento dele e planejar uma educação diferente, ele me convenceu em determinados pontos. Não adianta a gente construir a casa com telhado, a gente precisa fazer primeiro o alicerce, depois a gente precisa fazer o primeiro andar, depois a gente faz o telhado. E a educação estava sendo pensada de uma forma diferente. Vamos melhorar a forma com que se faz a alfabetização. Vamos não acabar, mas diminuir com o número de analfabetos funcionais, que é o que mais tem. Então, a gente precisa pensar na educação de base, a gente precisa pensar no ensino fundamental, a gente precisa fazer com que a alfabetização do nosso país ela tenha mais qualidade, para depois essa criança poder ter um ensino médio bacana, aprender, evoluir. E aí eles falam também numa outra tática do governo, que é investir já no ensino médio na questão do trabalho técnico, da formação técnica. Por quê? Porque em outros países essa formação ela é valorizada. Né? Aqui a gente tem uma tendência a menosprezar esse tipo de trabalho que sim, que tem. Quer dizer, é a costureira, a pessoa que faz a mão de obra qualificada na obra da tua casa, é o jardineiro. Pergunta para as pessoas, vai chamar um jardineiro na tua casa? Olha, as pessoas entram em contato uma com as coisas, tu indicas alguém, a pessoa, tu liga para o jardineiro, só tem para semana que vem. Quer dizer, é um trabalho também tão nobre como tantos outros. Então, eles têm uma visão diferente. É claro que o ensino superior, ele deixa bem claro também, desculpa a extensão, mas o ensino superior, ele fala que nos últimos anos, Vitorino, realmente a verba é bem grande para o ensino superior e é o governo federal que faz isso, mas que o crescimento aconteceu nas universidades privadas. Então, se ele conseguir pegar o dinheiro e aplicar de uma forma eficiente, é claro, com um planejamento de educação por trás, eu acho que pode dar certo. Sim, mas é claro, tirando essa coisa da ideologia de um lado, da ideologia, eu quero saber a técnica, eu quero saber o que o governo planeja. E aí ele falou na Coreia do Sul, que eu acho que né, ele falou exatamente dessa inversão e de quanto eles apostaram. É claro que não vai ser amanhã, não vai ser em 2, não vai ser em 4, não vai ser em 6 anos. Isso é uma coisa a longo prazo. Longuíssimo. E que, se acontecer, eu espero que o próximo governo dê sequência, porque não adianta também ir interrompendo. O que tu achou, Vitorino, disso tudo? Eu concordo com a posição do ministro e concordo com a posição do governo de priorizar o ensino de base. Porque ao longo dos últimos tempos, até como propaganda política, e aí me permita discordar não da Carla, mas de quem a Carla citou, que o ministro disse que tem que ficar sem ideologia. Não tem como ficar sem ideologia. Primeiro que um dos princípios do Marx é bem claro, já foi citado pelo Marne Barcelos aqui nessa bancada várias vezes. Domine a mente dos jovens. É por eles que começa a nossa revolução, por eles que começa a nossa dominação. Esse é um dos princípios do comunismo, do socialismo. E as universidades é o campo mais fértil para isso. Nós transformamos as nossas universidades públicas nos últimos 20 anos em fábrica de comunistas e socialistas. Revolucionários que têm um conceito absolutamente desencontrado da realidade e especialmente dos princípios da meritocracia. Então esse é um problema que o Brasil vem enfrentando e que o Bolsonaro disse que ia enfrentar. Ele disse que quer mais matemática, quer mais português, quer mais química, quer mais biologia nas salas de aula. E menos ciências políticas, sociologia, filosofia e ciências humanas, que acabam formando a mente dos jovens e transformando em massa de manobra. Exatamente como nós estamos vendo hoje. Porque de cada 10 desses jovens, 9 não sabem porque estão na rua gritando com bandeirinha vermelha na mão. Infelizmente, eu penso que o presidente foi infeliz da forma que se manifestou, sim, mas disse ele errou na verdade, forma. Ele completamente. Errou na forma Completamente. Ele errou na forma. Indesculpável, mas o conteúdo o conteúdo ele acertou na mosca. Então, assim, quem é que está fazendo gritaria? São os reitores. Quem são os reitores das universidades públicas? Invariavelmente, são líderes da esquerda, pensadores de esquerda. Por exemplo, o PSOL é dono, entre aspas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro há muitos anos. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um dos fundadores do PSOL. Agora, aí a dona Fernanda Melchiona, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, do PSOL, disse que vai entrar com um pedido de demissão, de impeachment do ministro por ideologização. Hello, dona Fernanda? Hello?
Então, assim, o Bolsonaro está atacando e essa gritaria toda é exatamente porque ele acertou no ataque. Ele está atacando um dos germinais da esquerda, que é dominar a cabeça dos jovens. E eu acho que nesse ponto ele está certo. Essa gritaria era prevista, que continuem gritando, mas que o Brasil continue Mas deixa eu mudando. dizer uma coisa para vocês. De tudo que eu acompanhei boa parte, praticamente toda a tarde, desde que eu voltei da Federação, né? A mídia ou os veículos, de uma maneira geral, no meu entendimento, não mostraram nada disso. Eles mostraram a balbúrdia na rua, mostraram o desaforamento que a plateia da Câmara fez com o ministro, que o ministro perdeu os cadernos e começou a discutir no mesmo nível. O ministro fez uma maravilhosa. Ele fez. Você viu a da carteira profissional? Eu vi. Ele disse, isso aqui, isso aqui é uma carteira profissional, nem todos aqui sabem o que é. E aí, sabe quem é que gritou? O pessoal do PC, do B, do PT, do pessoal ficou brabinho. Se sentiu ofendido porque ele mostrou a carteira profissional. Lembra quando eu uma vez falei uma brincadeira aqui? Quando tiver esses movimentos esquerda de camisa vermelha, você sobrevoa com um helicóptero e atira umas 100, 150 cadeira profissional, carteira profissional, em cima dele trabalha, eles vão correr tudo. Mas foi isso que eu percebi. Então, assim, essa análise que a Carla acabou de fazer, do lado de que ela entendeu, compreendeu, ninguém está falando, pelo menos até a hora que nós entramos no ar. Mas é aí que se fala da inteligência da comunicação. Exatamente. Não teria sido mais fácil, ao invés de ofender as universidades, ao invés de ofender os reitores, ao invés de trazer para a politização uma discussão que, como disse a Carla, não seria mais fácil anunciar um seminário apresentado pelo ministro, onde ele apresentaria tudo isso? Não, tinha que primeiro ofender as faculdades, tinha que botar questão ideológica para fora, porque as pessoas parecem que se alimentam dessa ideologia. Porque tu estás falando de chuva, quando tu vê, tu está falando de política. Ainda sobre esse assunto, no outro lado da história, que foi o que eu acabei de dizer, a Ana traz o seu assunto de hoje. Exatamente, Magda Beatriz, e até indo um pouco contra, porque já estive do outro lado da moeda, não concordo, mas ao longo aqui dos dados que eu levantei, principalmente para explicar um pouco essa situação, porque a gente está falando de uma situação, parece que todo mundo sabe. Na realidade é que 24%, um pouco mais, quase 25% do orçamento dos valores não obrigatórios dos gastos das universidades, elas foram cortadas, e da educação. Isso pode atingir pesquisas, água, luz, eventos das universidades. Não foi cortado, foi contingenciado. Posso terminar? Depois o senhor tem espaço para... É que eu estou fazendo a correção, porque essa informação é exatamente o mais importante da informação que você está passando. Então, para trazer o que o Bolsonaro falou hoje em Dallas, ele fala sobre esse contingenciamento, ele fala justamente isso, que os valores que foram entregues, principalmente o relatório envolvendo os valores que seriam destinados à educação da administração passada, não condizem com os valores hoje aplicados, principalmente a respeito da reforma da Previdência, que traz, querendo ou não, uma revisão de valores justamente porque ele fala... Para ficar dentro das leis fiscais, ele não podia aplicar o orçamento que foi passado pelo governo anterior. Então, ele precisa, sim, fazer esse contingenciamento de valores, porque senão ele entra o que ele disse nas leis fiscais, nas pedaladas fiscais, o que ele disse antes de falar sobre as manifestações das ruas. A maioria dos estudantes é militante, não tem nada na cabeça, uns imbecis, idiotas úteis que são massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe as universidades do Brasil. Eu acho que é um pouco destemperado quando se trata de estudantes, porque ele esquece também que esses estudantes acabam votando e se controla um país ou se controla as universidades pela cabeça dos jovens, e os jovens nesse momento são chamados pelo presidente da República de idiotas e massa de manobra, acho que essa não é a melhor maneira de articular a posição dele. E a gente fala, a articulação política, infelizmente, não é o ponto forte do governante, do presidente da República, do Jair Bolsonaro, que ao se expor dessa maneira, ele tem até o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, hoje se manifestou contra o que ele disse, dizendo que, infelizmente, o maior adversário do governo é o próprio governo. Porque isso, a gente fala que o discurso dele, da balbúrdia, da corrupção, mitou para quem gosta do Bolsonaro. Mas tem muita gente hoje que foi até as ruas, são mais de 174 cidades em todos os estados brasileiros, que tiveram as suas aulas suspensas, as suas escolas fechadas, justamente por essa motivação. E no momento que ele fala que as pessoas que foram à rua, que estão lá
pedindo mais educação e pedindo mais direito, tu chamar essas pessoas de idiotas não é a melhor maneira de articular ou até mesmo compreender o outro lado e tentar chegar num acordo. Porque no momento que eu chego e te ofendo, você é um idiota, massa de manobra, talvez eu não esteja tendo a melhor abordagem, como a gente falava aqui. Essa não é a maneira de conversar com jovens que a gente fala. Tá no momento áureo da sua vida, tá achando que pode fazer revolução, que pode mudar as coisas, mas também discordo que todo centro universitário comandado por pessoas de esquerda, porque dentro da minha universidade não tive essa doutrinação, não tive nenhum aspecto, só que às vezes tu vê um lado da moeda, porque o lado da moeda está apto a conversar, a dialogar. Tá, tu te formaste na PUC junto com a Vitória, com a minha filha. Na realidade, em turmas diferentes. Ah, em turmas diferentes. Sim. Então, a formatura não foi a mesma? Não. Ah, então tá. Não, porque eu contei aqui já no programa que a formatura da Vitória, ela chegou me chamou a atenção a forma com que o Paraninfo e tudo mais se manifestaram, porque o tom era exatamente esse. Era a presidenta tá sofrendo um golpe, tudo isso dentro de uma hora que não era para se falar daquilo. Era a formação de jovens e tudo mais, estava bem politizado. E aí sim, quando os professores, que são aqueles que a gente idolatra, né, são os nossos ídolos, ainda mais na juventude, falam dessa forma, daí tu via realmente uma parcela da plateia, assim, constrangida do que estava acontecendo, e uma outra parcela ovacionando os porque estavam ali enaltecendo a formatura das pessoas. Não tinha nada a ver com política. Não, exatamente. Era um lugar, não era para fazer isso. Eu até comentava com a Carla que eu tenho muitos amigos universitários e dessa maioria, e realmente é uma maioria, por exemplo, turma de 40, 50 alunos, onde 3, 4 saem empregados. Então é difícil tu convencer o jovem que tu prepara ele para o mercado de trabalho. Os pais investem. No meu caso, meus pais investiram e fizeram sacrifícios para minha educação. Tu tem um jovem que tem uma profissão, que vai seguir um caminho que os seus pais às vezes não tiveram a oportunidade de seguir, mas tu chega no mercado de trabalho que não tem oportunidade, ou às vezes que te sujeita a certas situações que na faculdade te ensinam que tu não pode sujeitar, e até por leis trabalhistas, tu não pode, mas o mercado abre as portas com situações absurdas, e a gente até falava aqui, a Roberta me lembrou com óbvia relacionada a esse assunto, porque ela falou assim, às vezes tem pessoas muito qualificadas, e nós temos aqui no Brasil, fazendo serviços técnicos, porque é o que o mercado propõe. E eu acho que dentro até do projeto do governo e do Abraham Weintraub, o ensino técnico é muito mais barato, e ele demora menos tempo. Então tu acaba formando uma pessoa em 2, 3 anos. Que a gente fala, às vezes quem gosta daqueles programas de reforma da televisão, por que se faz em 3, 4 dias? Porque existem técnicos qualificadíssimos para exercer aquela função, mas, por exemplo, um pedreiro aqui no Brasil não é valorizado. O trabalho de mão de obra, então, meu filho não vai ser pedreiro, minha filha não vai ser manicure, quando na realidade talvez inverter a moeda torne o mercado mais atrativo para as pessoas que estão altamente qualificadas não terem que se sujeitar às coisas. E para as outras pessoas ter oportunidade de ter uma formação técnica. Deixa eu só interromper, vocês podem continuar no assunto se quiserem, é que o secretário Leandro Lemos diz assim: agora, ele acabou de me mandar. Lamento pela interpretação da bancada sobre o papel das universidades como esquerdistas. Isso, por acaso, quer dizer que quem é de centro ou de direita nunca esteve nos bancos universitários? Quem é de centro e direita não foi formado nas universidades? A característica do subdesenvolvimento é o divórcio entre o conhecimento e a sociedade. Vamos deixar bem claro, quem colocou essa posição fui eu. Quem colocou essa posição fui eu. Tá? Então vamos deixar bem claro. Secretário, com todo respeito, o senhor merece como autoridade, é a minha opinião e a opinião reinante da cidadania. Então, quero passar 2 informações para o senhor. O Brasil é o país que mais investe em educação, em números absolutos e números proporcionais na América Latina. E, no entanto, nós estamos em 117º lugar no mundo em educação e em último lugar na América Latina, ao lado do Suriname. Se o senhor acha que está tudo bem, que está tudo legal, meus parabéns, respeito a sua opinião. Agora, a minha opinião é essa. Nós temos hoje, nas universidades públicas federais, fábrica de socialistas e parasitas sociais. Obrigada. É a minha opinião. O Marne e o Chicão Tofani não falaram sobre este assunto, nem a Roberta. Se quiserem falar, por favor, para depois a gente poder encerrar. Mas de uma forma bem cirúrgica, porque eu fui estudante em 2 faculdades, participei de centro acadêmico, que é a maior coisa nada a ver é centro acadêmico. O Bolsonaro pode ir errado em tudo, mas uma coisa ele acertou.
e eu não sei se o Vitorino disse a mesma coisa, o estudante é a maior massa de manobra que existe no Brasil. O estudante é um cérebro só. Pensa só para um lado. Esquerda, esquerda, esquerda. Eu posso dizer, eu convivi com esse centro acadêmico. Nisso aí o Bolsonaro tem razão. É uma esquerdalha nojenta. Só que o desemprego vai pegar isso na esquina. Via internet, que eles idolatram tanto. Está aí a maldição de Chicão. Deixa eu fazer uma correção sobre o que eu disse. O Leandro Lemos, ele é ex-secretário, mas a profissão dele é economista, empresário e professor universitário. Ele manda dizer Economista isso. e empresário estava indo bem. Quando falou em professor universitário, já deu para identificar exatamente seu pensamento. Não dá para Respeito desqualificar ele, qualquer Gustavo. tipo. Não, Mas eu gostaria já deu a tua opinião. É que eu gostaria que o Pra que tu tem que ofender as pessoas? Não, infelizmente, respeita a opinião dele. Mas eu estou respeitando, só estou dizendo que o fato de ser professor universitário é que caracteriza o ponto de vista Pra que dele. ele tá? Isso é ofensa? Acho que sim. Não, Gustavo, mas você Estás acho que é ofendendo ofensa. todos os professores Mas universitários. Eu acho que o professor universitário tem uma tendência natural. Ele tem uma tendência natural a pensar à esquerda. Mas olha, eu só digo uma coisa, tá? Eu saí recentemente dos bancos das universidades, ainda tenho amigos que estão lá e existem os dois pensamentos. O estudante, em nenhum momento, ele... Olha, vou ser bem sincera. Eu também passei Ninguém pela bota uma faculdade arma na por tua isso. cabeça e fala, tu tem que ser de esquerda, tu tem que ser de esquerda, tu tem Não, que pensar de mas esquerda. aí- mas Muito aí pelo acontece contrário. que as coisas Eu já tive mudaram, pessoas que brigaram em sala de aula. As histórias são escabrosas, Mas que vêm de dentro das histórias? Tu esteve na faculdades. universidade há Vai quanto numa, tempo? vai numa Há quanto formatura de tempo tu ciências esteve na humanas. universidade, Você é um Vitorino? exemplo. Você é um exemplo. que Tá aqui o você é um exemplo. exemplo? Ó. Aqui, ó. Saiu da faculdade há pouco tempo. Tá aqui o exemplo. Tá, e eu sou esquerda, eu sou Não, louca, você- eu não tenho nada na cabeça, sou uma militante maluca. Gente, eu vou respeitar a colega. Olha bem, eu não tem disse razão. isso. Mas então por que tu tá pode me ser, mas colocando dessa discutam forma? com Eu ela tô no dizendo mesmo que nível. o fato de ser... Eu tô dizendo que é esquerda. Essa não sou coisa de não ter esquerda. nada na cabeça, que isso, aquilo, não. Isso aí quem disse foi o Bolsonaro, não fui eu. Eu disse que do pensamento esquerdo. Agora, se alguém se sente ofendido porque é acusado de ter pensamento de esquerda, então quer dizer que a esquerda é ruim. Eu não me sinto ofendida, Porque só se que eu alguém acho que tu disser tá pra fazendo mim, uma falácia, você é tu tá conservador mentindo em de relação direita, a mim. Porque assim, ó, tu estás Vitorino. ofendendo as Tá mentindo em pessoas de relação a mim. esquerda Tá sendo sem ter as brando. da direita sido A ofendidas. É esquerda só é isso que eu não tô hipócrita, ela entendendo. idolatra Venezuela Entende e o que eu quero Coreia dizer, e tá lá com esse Vitorino? Eu não tô regime lá. entendendo isso assim, ó. Tu estás Magda, atacando, Magda, teoricamente, Magda. quem é da esquerda sem ter sido atacado. É isso que Não, eu não tô estou entendendo. atacando, eu estou dizendo que as universidades hoje produzem o pensamento esquerda. É vocês que estão se sentindo ofendidos. Mas tu tá aplicando um pensamento que não é o meu, Vitorino, esse Não, é o problema. eu tô aplicando na Tu tá sendo faculdade. mentiroso em é que relação a mim. aplicando- dá a eu tua tô opinião e não aplicando na deixa os outros faculdade. darem a sua, é isso, Eu Vitorino? estou dizendo que isso acontece nas faculdades. Ponto. Tá, ponto. Agora, Acabou, estão não se se sentindo fala ofendidos? mais nisso. Ele vai continuar agredindo, não vai deixar as pessoas falarem e eu tenho mais o que fazer no programa. Agora, só uma coisa normal. Eu acho gozado o seguinte, eu queria que a bancada questionasse. Quando chama um cara de tu é esquerda, ele fica ofendido. Quando tu chama um cara, tu é direita, tu é racional. não se diz isso. Não, é que ninguém faz Ele não isso, se Chicão. diz isso. É que ninguém faz isso, Chicão. Tu tá dando um exemplo inexistente eu não nessa me bancada. sinto Ninguém até Ninguém hoje te diz, chamou de acusa fascista, alguém de ser- ninguém te chamou Eu de tenho absolutamente nada. Agora houve ofensa. Ninguém, não. Que é direita. Não vai passar essa bola pra nós, não. Essa não, Chicão. Vocês podem dizer o que vocês quiserem. Agora, dizer que alguma vez alguém ofendeu aqui alguém por ser de direita, por ter pensamentos de direita, Que é o que eu aí tô isso eu não reclamando. vou Eu aceitar. gosto do Porque eu tô há Ustra, um ano e ninguém um mês gosta. desse programa aqui. Posso te Isso nunca perguntar foi uma feito. coisa? Isso Quando não. que alguém discutiu contigo que não seja o Vitorino se tu fala isso? Não, uma vez eu falei de Ustra, o lado de lá ficou bravo. Não foi lá de lá, foi um telespectador. Não, eu fiz. Não, eu, Ah, bom, eu, tu eu, também. eu discordo sempre Mas do Ustra. veja Mas o isso, jeito que tu tá- Chicão, tu não que tu tá pode te contrapondo. confundir. Tu agora deu a tua declaração e ninguém te agrediu. Dona Magda, eu gostaria de concluir meu raciocínio, porque é importante, porque a gente fala para milhares de pessoas e isso me acho. incomoda. Gente quando que quando pensa dizem o que a como gente um e não como diz. outro. Nós podemos debater aqui sobre DLAG o resto da noite. Se ao final tu concluir que eu sou de direita, de esquerda, centroavante, não tem problema nenhum. Só não me rotula porque eu não te rotulo. Exato. Tu emitiste todos os conceitos desde que eu estou aqui há um ano e um mês e tu jamais ouviu dizer de mim que tu é isso ou que tu é aquilo. Não, tu é o Chicão que emite a sua opinião. É isso. É isso que nós estamos discutindo. É esse respeito que eu estou pedindo. Com todos da bancada, entre todos da Mas bancada. então por que o Vitorino foi execrado quando ele falou de Ninguém esquerda foi. agora? Não, ele acusou a Ana. Ele e a Ana estão discutindo. Isso, porque ele está acusando a Ana, os universitários, as pessoas recém-saídas das universidades, e eu estou dizendo que ele mantenha dele, ela não ofendeu ele.
Mas eu acho que não é ofender chamar alguém de esquerda. Eu acho. Mas só quando tu associa esse pensamento... Só que eu acho que quando tu associa esse pensamento a uma pessoa que não é... Tu tá mentindo a meu respeito, Gustavo Vitorino. Esse é o problema. Eu conheço ela. Eu disse que você é um exemplo, que saiu da faculdade agora. Ponto, não falei nada de esquerda direita. Ah, não. Então vamos ver o VT depois, o que tu disse na sequência de cabeça? Que isso? Vamos respeitar as pessoas. Mani, aliás, falta de respeito, foi contigo que tu não chegaste a falar. Tem uma palavrinha chamada misantropia, que é aversão às pessoas. É uma palavra, sinceramente, que eu tenho pensado muito ultimamente. Gustavo, deixa alguém falar alguma coisa sem tu dar um pitaco? Muito ultimamente. Vamos respeitar? Em primeiro lugar. Tô chata porque tu tá sendo inconveniente. Tá uma mala. Tu tá achando ruim? Eu não vou falar. Tá achando ruim? Eu não vou falar. Eu fiz uma brincadeira. Eu estou inconveniente? Eu fiz uma brincadeira com o Mário Barcelos, que ele tava suando que nem o Brizola. Você já olha o que ele disse que não vai... É porque tá demais hoje. O que adianta falar? Pois é, Mário. Desculpa, eu tentei. Passa para outro paninho, para o Dorino, para todo mundo. Eu vou fazer outra coisa. Agora eu vou falar uma coisa. Eu sei que às vezes é melhor a gente não ouvir, mas não é a verdade. Sabe por quê? É muito importante a gente ouvir. Por isso eu vou dar uma notícia também muito importante para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? É a Mais Sons Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, paciente que não se adapta com próteses auditivas tradicionais. É bom lembrar que perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos ou você tem problemas auditivos, deve encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Começa ligando para o telefone 3061-7373, 3061-7373 e agende a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo, referente à audição, você encontra na Mais Sons Clínica da Audição. Mário Barcelos, sua manchete. Bom, eu vou trocar minha manchete. Porque eu não anunciei a manchete, eu posso trocar. Pode. Ninguém precisa saber. Mas eu vou trocar. Mas eu tô louco para saber a tua manchete. Troca o óculos, troca tudo. Sobre uma desembargadora. Todos nós temos uma do Rio de manchete, Janeiro. não precisa a gente dizer. Uma desembargadora do Rio de Janeiro. Eu escrevi aqui e tal. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou hoje uma queixa-crime contra a desembargadora Marília Castro Neves, do Rio de Janeiro, acusada de fomentar o ódio na internet. A ação foi movida pelo ex-deputado Jean Willis. Veja o que ela postou numa rede social. Disse esta senhora, que é uma desembargadora pelo Rio de Janeiro. Eu, particularmente, sou a favor de um paredão profilático para determinados entes. Jean Willis, por exemplo, embora não valha, a bala que o mate e o pano que limpe a lambança não escaparia do paredão. Este é o nível dessa senhora, doutora Marília, que é desembargadora pelo Rio de Janeiro. Eu só gostaria de terminar. Eu não consegui concluir, eu não falei ainda aqui, eu estou sentado há 40 minutos aqui, não falei ainda. Eu gostaria de falar, se me derem a oportunidade. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas não têm medida para falar. Não existe um consenso, não existe um respeito das pessoas para com as outras pessoas. Então, o meu pensamento é superior ao seu. Isso está errado. Nenhum pensamento é superior ao seu próprio pensamento. Porque cada um tem uma ideia diferenciada. E nós temos que respeitar as inteligências. Não importa se o cidadão é de direita, ou de esquerda, ou de centro, seja lá o que é. Eu quero saber qual é a inteligência, o que é que eu posso sugar da inteligência dessas pessoas. Isso é que me interessa. Porque eu sempre vou tirar um proveito de alguém, de direita ou de esquerda. Para mim não interessa qual seja a vertente dessas pessoas. E existe uma palavra superior a tudo isso, que se chama consenso. Conversar. Tem que conversar com as pessoas, chamar as pessoas e provar, através dos seus argumentos e da sua inteligência, aquilo que pode ser feito. Se a pessoa não concordar, e aí é outro caso, você reitera o seu pronunciamento. E aí parte para outra coisa. Esse é o meu pensamento, dona Magda. Chicão, por favor. Muito bem, muito obrigada. Não, Marlene, eu vou dizer só uma coisa para ti, incrível que pareça. O que você falou
ele não se aplica no mundo todo pelo seguinte, pelo que o seu Jean Willis, ela foi extremamente grosseira com o seu Jean Willis. Mas o seu Jean Willis na China, nas Filipinas, Indonésia ou na Índia, ele estava num paredão. Onde o cara dá uma cuspida num presidente e sai aí tirando férias na Europa? Onde dá isso aí? Que o seu Jean Willis é um ser abominável mesmo. Nenhum regime suportaria ele. Mas ela não pode pregar o ódio como desembargadora, como agente do direito, através da internet. Que ele está errado, Faz parte da liturgia do cargo. Sim, ele está errado, tá errado. Ele não podia ter dado aquela cusparada na cara do então deputado federal por causa de uma briga política. E nem merece paredão por dar cusparada na cara também, gente. Que isso? Vamos conversar, vamos penalizá-lo, daí isso, qualquer mas não agir dessa forma. O Chicão, não paredão. Eu adoro o Chicão. É que no Brasil, bomba não merece paredão, assassino, nada merece paredão. Mas nada disso ele fez, Chicão. Mas ele não é assassino, até onde se saiba, o cara que tentou matar o Bolsonaro, amicíssimo dele. Bom, mas aí não dá. Aí a gente sai do Estado de Direito, não podemos sair do Estado de Direito. Senão aí sim que vira tal da balbúrdia. Eu acho importante só trazer para a bancada que o Marne trata muito bem dessa questão do diálogo, né, Marne? Claro. E eu talvez, acho que a declaração hoje do ministro Onyx, ele demonstra muito o motivo desse desequilíbrio que nós estamos vendo no dia de hoje na nossa sociedade revestida de vários aspectos. Ele falou que ele entende que os parlamentares, na verdade, não entenderam a diferença entre contingenciamento e corte. Ora, se ele identifica que os próprios parlamentares, né, que apoiam o governo não estão entendendo o que eles estão votando e decidindo, fica uma situação muito delicada para um povo que está ressentido, assustado sem dinheiro, percebendo que a economia realmente travou, a expectativa do povo brasileiro está sendo frustrada em várias medidas, seja porque esperou-se muito de algo que estávamos em terra arrasada, seja também do ponto de vista de uma necessidade premente das famílias de trazer dinheiro para casa, comida, organizar a vida, que é um pouco do que as finanças, quando estão organizadas, proporcionam. Então, a sociedade do nosso país hoje está assustada. Alguns gostam desse susto, tem alguns ganhos que se enxergam, mas muita gente que já está bem machucada com essa nossa economia vê o povo na rua e se assusta, pensando, bom, o que esse governo vai fazer? Um governo que, bem ou mal, na prática, a gente está conhecendo há pouco mais de 4 meses. Então, acho que tem que ser levado em consideração que, atualmente, os ânimos estão acirrados. De um lado, de outro, no centro. Não sei o que é o centroavante aí do Ruxo que ele trouxe, fiquei pensando, deve ser alguma coisa de centro. Mas todos estão, em certa medida, assustados. E isso por quê? Porque a gente tem responsabilidade. A gente está enxergando as nossas necessidades e percebendo que a economia está travada. Depois eu trato isso, mas eu acho que é importante trazer... Mas eu vou me repetir. Desculpa, Ruxo, por favor. Qual é a diferença entre corte e contingenciamento? Não, corte. Eu quero saber, até porque as pessoas não sabem. Contingenciar é segurar verbo, cortar é cortar. Porque no momento que quando tu tem um contingencionamento, tu estás dizendo o seguinte, vamos imaginar na nossa casa, a gente está ganhando menos do que as contas que estão chegando, então a pilha está chegando. O que a gente olha? Bom, eu tenho que ter luz, eu tenho que ter água, eu tenho que ter o mínimo de comida em casa. Essas são as despesas obrigatórias que, bem ou mal, eu vou precisar gastar o dinheiro que eu tenho, esse montante, tá? Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pedalar, entre aspas, o condomínio, o aluguel, enfim, a mensalidade do colégio de um filho, o financiamento de um automóvel. Por quê? Porque são as chamadas despesas de investimento e despesas não obrigatórias. Então, fazendo uma analogia do que o governo federal está fazendo, eles estão dizendo o seguinte, olha, agora nós vamos ter que baixar e cortar esses gastos. Mas, wait a moment, ou seja, espera um pouquinho. Se em julho a minha receita melhorar com a aplicação, com investimentos de impostos, com financiamentos de verbas que vêm do exterior, se a economia começa a crescer diante de uma série de coisas que realmente o Ministério da Economia está se vendo e está fazendo, seja através de cortes, seja através de buscar recursos e também das reformas, principalmente da Previdência, o que o governo faz?
eu vou voltar a pagar vocês. Então, contingencionamento é dizer o seguinte... Contingência. Peço desculpas, é uma palavra difícil. Mas em tese é dizer o seguinte, olha, eu não vou pagar agora, mas eu vou pagar. Cortar é dizer o seguinte, eu não vou pagar de jeito nenhum. É chegar, devolver o carro. Olha, eu não vou pagar. Cortar é dizer, eu não vou mais colocar minha filha no colégio, eu não tenho dinheiro para pagar. Ela vai ficar no colégio estadual, eu vou negociar, mas ela vai ter que sair. Isso é cortar. Não foi que o governo fez. Se foi difícil explicar para os deputados, se foi o governo difícil explicar, imagina como é para fazer para o povo mesmo entender. Mas vou tentar ser mais pragmático ainda. Está cortado até que tenha receita para despesa. Se não chegar essa receita mais adiante, terá se tornado um corte porque não há verba. Sim, só que aí é que vem. As pessoas muito sérias que estão... Eu estou falando a falácia em tu dizer que há corte ou não há corte. A explicação técnica é essa. Hoje eu não posso prometer essa despesa porque não tenho a receita. Mas faço uma promessa, que se houver a receita, eu farei a despesa. Desculpa, mas se tu tivesse um pouquinho mais dentro do dia a dia da economia, com todo respeito, tu ia entender a diferença mais na prática. Mas em a prática que eu estou tentando trazer, nós, governo federal, imaginamos, nós dentro da nossa casa, a gente tem um bolinho de dinheiro, é o que nós temos para gastar. Isso. Tá? Então, o que acontece? A gente está percebendo que não está girando a economia, a gente vai dizer, este ano não vou dar de jeito nenhum dinheiro para uma ala. Então é corte, Roberto. Se tu está dizendo que esse é o exemplo, é corte. Mas não é isso que o governo está fazendo. Não, o governo está dizendo isso e está dizendo mais, que as universidades e tudo aquilo que nesse momento se retrai e que foram 10 aspectos da economia, dentro do governo que receberam cortes. O IBGE, por exemplo, sofreu pesquisas, sofreu cortes nas pesquisas. Em vez deles... O IBGE é um exemplo, senhores. Em vez deles estarem hoje pesquisando um contingente de 5 mil pesquisados que tem mais custo, eles estão fazendo mesmas pesquisas com 2 mil entrevistados. Isso gerou uma economia muito grande no IBGE, que a presidente do IBGE foi a público dizer, não se preocupem, os dados vão continuar factíveis. Confie no IBGE. Quer dizer, estão fazendo o quê? Revisando toda a casa e fazendo cortes, em alguns pontos sim, em outros dizendo assim, ó, agora nós vamos cortar. Se até julho, agosto vier dinheiro, confiem que vocês vão ter dinheiro para esse investimento. Isso muda a forma de gerenciar de quem domina uma universidade, de quem faz parte de um setor público, nesse sentido. Tá bom. Olha aqui, ó, obviamente que as manifestações foram muitas, né? Foram. Não, para aí um pouquinho. Mais da metade chamando a Ana de esquerdinha e dizendo horrores que eu não vou ler, né? E mais da metade nesse sentido. E muitos concordando com o Chicão, concordando com o Gustavo Vitorino, com trapalhadas do governo. Vocês não acham que as trapalhadas do governo Bolsonaro acabam por instigar as manifestações populares de rua? E foram justamente as manifestações populares de rua, inicialmente de esquerda, diga-se de passagem, que deram início a todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Quem diz isso é o Pedro Zorato. A Lucinéia Rodrigues manda um e-mail longo, mas eu vou respeitá-lo e vou ler. Para quem gosta de chamar os filhos dos outros de vagabundos, tenho a dizer que minha filha é estudante da URGS e parou porque sabe que educação é coisa séria e importante. Minha filha é estudante e parou hoje porque estuda e trabalha na URGS e se orgulha disso. Minha filha é estudante e parou hoje porque estava abraçando o prédio da URGS porque se orgulha de ser parte. Minha filha é estudante e parou hoje porque ela é pobre e preta e não quer se formar em assistência social como a mãe dela com quase 40 anos de idade porque não pôde pagar por um curso superior antes. Minha filha é estudante e parou hoje porque dá valor ao pouco que tem. Minha filha é estudante da URGS e não bebe, não fuma maconha, dorme 6 horas por dia, limpa a casa, ajuda a cuidar do irmão de 2 anos de idade. Minha filha é estudante da URGS de Ciências Sociais, preta, pobre e digna. Minha filha é o meu orgulho. Quem sabe os estudantes de hoje consigam eliminar os idiotas inúteis. Lucinéia Rodrigues, assistente social e especialista em docência no ensino superior. Deixa a gente ler um pouco, depois vocês... Dona Mari está de mal comigo, porque cada vez que eu falar, a Dona Carla me corta. Bom, quer falar, fala. Depois eu leio o WhatsApp. A senhora tem preferência, Dona Carla. Pra que fazer esse teatro? Vamos parar com isso, vamos lá, vamos tocar o programa que tem muita coisa. É uma zumbaia, exatamente. Concordo com o que a Carla aborda. Ensino fundamental é a base, se faz urgente. Os alunos na universidade não sabem escrever, é o que pensa a Juliana de Porto Alegre. Daí outra pessoa que não
não colocou seu nome, mas coloca assim, pobrezinha da Carla, quanta ingenuidade, quanta ignorância, acredita em qualquer blá blá blá, riquinha, bobinha. Esse vou te contar, né? A pessoa quando tem que criticar, que critique de uma forma qualificada, falando não aceito teus argumentos por isso, por aquilo e por aquilo outro. Essa é a divergência saudável, pra gente crescer e construir. Não assim, né, determinando que o outro é riquinho, que é bobinho, que é isso. Não, querido, eu fui atrás, hoje de tarde eu fiquei escutando o que o ministro dizia. Enquanto estava todo mundo na rua, eles deviam também estar prestando atenção no que o ministro tem a propor para a educação. Inclusive os reitores das universidades, para depois poder tratar com o ministro também na contrapartida da conversa. Boa noite, parabéns. Eu sou professora de escola técnica pública. É triste a baixa procura pelos cursos devido à falta de incentivo para este estudo. É a Marli Moraes. Por favor, leiam a minha mensagem. A maior escola técnica de Porto Alegre de braços abertos. É a Escola Técnica Estadual Parobé. Olá, bancada. Eu estudei no Parobé. Estudei no Parobé. Adoro todos. Minha filha está na 7ª série, mas não sabe nem a tabuada ainda. Só eu mesmo para ensinar. Eu sou Lismar de Cachoeirinha e entre outras manifestações aqui que depois eu vou Vou poder falar agora, dona Carla? Eu só gostaria de depois explicar. eu leio outro. Não, só gostaria aqui de colocar. Não, mas é rapidamente porque eu tentei expor isso antes e né, antes de toda a divergência, que é o orçamento que o Jair Bolsonaro, antes de falar essas manifestações, porque às vezes as manchetes acabam priorizando o que ele fala de mais impactante, até na sua maneira, às vezes, equivocada de se manifestar, mas ele disse antes, quando ele desembarcou, que ele não queria fazer esse contingenciamento dentro das universidades. E ele espera, ele até citou, e o Weintraub, até na semana passada, citou, dizendo que a aprovação da reforma da Previdência consegue criar uma tranquilidade para o governo voltar a gastar esses valores com educação. Então, a gente fala, pode ser ainda assim uma pressão para a aprovação da Previdência, para que assim as coisas serão normalizadas. Se elas serão ou não, aí fica a questão, depois de aprovada, vai se ter essa cobrança em relação ao governo. Mas o Jair Bolsonaro e até mesmo o ministro, eles relacionam que a aprovação da Previdência, a gente fala, parece que a Previdência é a solução do país. Depois que passar a Previdência, todo mundo vai ser feliz, vai ter emprego para todo mundo. Pelo menos na educação se entende que os 24,83% que estão sendo contingenciados no momento, com a aprovação, eles voltam a ser investidos na educação. Dona Magda, eu quis interceder porque nós começamos a discutir aqui, só estamos discutindo por uma discussão provocada pelo próprio governo. Sim, e essa minha mágoa, e manifestei isso em fevereiro, quando eu comecei a perceber que o presidente não queria ser presidente de todos. E essa foi uma queixa que eu fiz. Pessoal. E nós estamos... Pessoal, fiz em meu nome, né? E nós estamos em maio e ela nunca foi tão presente. Campanha é campanha. Eu não faço uma crítica da campanha. Acho que cada um pode dizer o que fez, cada um pensa o que pensa, cada um tenta atingir o eleitor da sua maneira. Mas no momento que tu está eleito, tu tem que ser presidente de todos. Tu tem que buscar a convergência. Tu tem que trazer temas, tu tem que trazer elucidações, tu tem que trazer complementos para que tu possa, em cima disso, construir alguma coisa. Que a bancada que fique querendo ideologizar, direita, esquerda, tudo bem, mas o presidente, ele não tem o direito de fazer isso. Ele é presidente de 200 milhões de pessoas, ele tem o dever de conduzir 200 milhões de pessoas e é a todos nós que ele tem que levar para o bom caminho. Então não é xingando. Ah, não, como tu pensa de esquerda, eu não gosto de ti, tu é isso, tu é aquilo. Ah, não, como tu fez isso. Não. E trazendo temas, eu trouxe aqui, nós discutimos já nazismo, nós já discutimos revolução. O que produziu para o país? Nada. De bom que não seja a bancada aqui ficar discutindo, porque é de direita e de esquerda. Então, minha queixa, dona Mari, que é que comece o governo, a dona Carla aqui, ela com muita propriedade entrou na parte técnica e nós perdemos metade do programa. Ao invés de estar discutindo a parte técnica da manifestação do ministro, temos que discutir, que é a coisa mais porque houve uma primeira verdadeira hecatombe no país que envolveu o presidente, o vice-presidente, o Congresso, esquerda, tudo, direita, que era a manifestação do ministro da Educação. Nós só queríamos saber o que o ministro da Educação tem para fazer sobre educação. Então, esta queixa, que eu gostaria, se eu tivesse acesso ao Bolsonaro, seria pedir para ele que ele assuma definitivamente a presidência de todos nós, mesmo dos que não votaram dele, e foram apenas 45%, ele teve 55% dos votos, que ele assuma a presidência do país e conduza o país ao bom caminho. E, Ruschel, nesse sentido, o ministro mostrou hoje na sua fala que ele está muito ciente dessas
dos números e da situação real da nossa educação. E ele cita números que o Instituto Ayrton Senna e o Instituto também Todos pela Educação trazem, né, a todos nós. A gente pode buscar esses dados, estão disponíveis, e eles têm feito debates junto à iniciativa privada e têm feito trabalhos muito especiais com retornos práticos maravilhosos em termos das crianças terem interesse pela leitura, voltar a ter uma condição de raciocínio, de criatividade. Então, a fala do ministro está muito apropriada. E quando ele cita quando a Carla muito bem colocou que ele fala em construção, né, e que tem que começar pelas bases, também tem que se dar conta do seguinte: a gente não consegue fazer um alicerce de nada se a gente não alicerça e espera um tempo, espera secar e aí constrói em cima. Quer dizer, a gente tem que ter uma palavra que chama paciência, e que numa situação onde nós temos tanto desemprego e tanta dificuldade, é mais um desafio para o povo brasileiro. Então, é uma situação delicada, né? E que a gente percebe que, às vezes, a imprensa nacional, a gente nota, assim, que era ele falando no Congresso e imagens das pessoas nas ruas, como se fizesse um contraponto de conteúdos que eram favoráveis a essas pessoas na rua, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto ao sol. Dona Magda, posso imitar o senhor Vitorino agora? Deve imitar. É o seguinte, diz que o presidente Bolsonaro ligou para o ministro da Educação que tem na Avenida Lincoln, lá em Dallas, um restaurante árabe. Diz que tem uma kafta maravilhosa. Ai, vai voltar com kafta. Me tem Vitorino agora. Uma kafta maravilhosa. Mas foi exatamente isso. Então vamos aproveitar o que ele tem de bom. De números ele entende. Ele colocou, exatamente, economista. Quem sabe a gente tendo um economista com planejamento, com metas. Isso. Metas, a gente precisa de metas. Senão as coisas vão acontecendo, ninguém faz nada, ninguém aprende, e aí fica essa discussão de direita. Não, vamos planejar, vamos ver onde é que a gente vai investir o dinheiro, de que forma vai ser, vamos cobrar. Pode ser conversa, pode ser não conversa, Marli. Talvez seja um princípio de mudança. Porque se a gente achar sempre que vai ser conversa, bom, daí larga, vamos embora todo mundo. Fecha o Brasil, não tem solução. Conversar, no sentido das pessoas entendi, eu entendi que tu estava dizendo que era papo furado. Não, pelo amor de Deus. Mas não foi. A senhora foi. tá muito bonita hoje. Preste atenção. Obrigada, Mari, mas Depois é um ruxo. É o segundo abraço. A dona Ana abraçou ele ontem. Hoje a dona Carla. Não, mas o homem. Dona Magda, ele se faz de coitadinha, aí a dona Ana vai e abraça ele. Agora foi a dona Carla abraça ele. O senhor hoje que eu não posso repetir. Presta atenção, vocês quatro estão numa disputa entre vocês. Mas tá demais o troço, dona Magda. Tá desigual, né, dona Magda? É disputa a Série B, a disputa a Série A tá aqui. Acho que eu não ofendi os colegas, a Roberta e o Gustavo Vitorino. Então fala sobre futebol. Agora, hoje é uma quarta-feira importante. Duas coisas. A Argentina já mostrou a sua lista. A lista da Argentina é um cano. O Brasil já bailou Copa América, vem Messi, vem Lautaro Martínez, vem Dybala, e até Icardi vem. Que toda a polêmica, aquele jogador da Sandra Nara vem playboy, vem jogador bonito, vem grife, vem jogador bom, vem de tudo. A Argentina vai ser a grande atração da Copa América. Mas hoje nós temos o grande jogo do futebol brasileiro, o jogo que todo brasileiro tem que ligar a televisão e se render a Flamengo e Corinthians. É as oitavas de final da Copa do Brasil, tem Flamengo e Corinthians. Todos os recordes de televisão vão mostrar hoje, que eu digo sempre, Flamengo é o futebol brasileiro. O resto vem atrás de Flamengo. Muito bem. Isso ele vem defendendo faz algum tempo. Gustavo Com o meu Vitorino. amigo Paulo Pelaipe lá. Muito bem. Dirigindo. Gustavo Vitorino. A maior guerra de todos os tempos começou. Os Estados Unidos da América e a China, as duas maiores potências econômicas mundiais, primeiro e segundo lugar nas economias do planeta, estão em guerra aberta, guerra comercial, claro. Os Estados Unidos hoje anunciaram a moderação e a revisão da aplicação da tarifa de 25% sobre alguns produtos chineses. Eles vão mexer na planilha e vão alterar. Se noticiou ao princípio de que o presidente Trump estaria dando um passo atrás, não é. Agora, no final da tarde, o porta-voz
do governo Trump disse que não serão revistas as tarifas, e sim serão repactuadas, ou seja, vão mudar alguns produtos. A China, em contrapartida, já aplicou também a mesma tarifa sobre 60 bilhões de dólares de produtos americanos exportados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos aplicaram essa tarifa sobre 200 bilhões de dólares. Bom, enfim, essa discussão está apenas começando, porque o governo americano entende que o crescimento da China, esse crescimento desenfreado da China, tem muito a ver com investimentos e dinheiro de americanos. Ou seja, está se alimentando a cobra para ser picado mais adiante. E o Donald Trump está decidido a encarar esse problema. Ele abriu as contas, mostrou alguns números e disse que nos próximos dias deve anunciar novas medidas. As empresas americanas até agora não se manifestaram, grande parte delas está apoiando o presidente Donald Trump, mas não se manifestaram ainda em relação a tirar suas unidades de produção e manufatura de território chinês. Repito, a guerra está só começando e ela é de resultado imprevisível. Como consequência, o dólar fechou acima de R$4 hoje no Brasil. Ana, mais algum assunto? Gostaria de mandar aqui um abraço para a Carol, enorme, ela está na nossa audiência, ela até nos auxilia aqui com alguns assuntos. Muito obrigada, né, pelo que ela contribui aqui com o programa, mas gostaria também, só voltando aqui ao esporte rapidamente, porque ela me recorda também que Guerreiro está previamente selecionado para a Copa América e também hoje o Iago e o Matheus Henrique foram chamados para disputar o torneio de Toulon, né, que acontece na França. São algumas seleções convidadas para disputar o torneio. Hoje ele não tem tanta relevância, mas é uma baita vitrine internacional para que, quem sabe, esses atletas acabem interessando o mercado europeu, consigam ser negociados. Isso quer dizer mais dinheiro e mais investimentos nos clubes gaúchos. Aproveito o interregno para saudar os meus convivas aqui. Posso fazê-lo, dona Magda? Pode, muito obrigado. por favor, estou chegredando umas tempo coisas preambulando. Primeiro abraço aqui, vocês vão todos compartilhar comigo. É um menino muito especial, Pedro Robaski, de 8 anos, 8 aninhos. E, Mane, ele sei que o pai e a mãe que vem assistir o programa, que é o único programa que ele assiste pra TV. Ele fica do lado ali, o Pedro Robaski, de 8 anos. Então, um abraço para os pais, Eduardo Robaski e a dona Carolina Robaski, que é médica. Seu Luiz Moreira, diretor do Grêmio há quase 30 anos, um serviço, uma vida de histórias prestadas ao Grêmio. Vai meu agradecimento aqui especial ao conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Luiz Moreira. E por último, hoje fui na imobiliária onde sou síndico, dona Ana. Fui lá tratar de umas questões. Tu também é síndico? Tu nunca confessou, né? Só eu que confesso. Fui lá, mas foi só tem um apartamento dele? Fui lá bem quietinho e aí cheguei na imobiliária, o pessoal assistia nosso programa, anotei o nome, o seu Rodrigo Reis, o seu Gabriel Lima. Então um abraço, prometi um abraço e já foi hoje. Tem uma pessoa que tu não sabes o nome, mas que te cobrou, foi ontem no temporal que tu pediu uma informação. Essa é maravilhosa. Essa pessoa foi muito querida, porque eu vinha para que passei no fórum antes, o fórum fecha às 18 horas e nós chegamos aqui na televisão logo depois disso, e aí eu fui com a minha poderosa moto, sempre ali capacetezinho, e aí eu tinha que passar num colega para buscar um subestabelecimento, onde é que é, perguntando a rua, daqui a pouco parei num transeunte, levantei o capacete, eram 10 para 6, disse assim, vem cá, o senhor sabe onde é que é a rua, tal. Ele disse, é a segunda direita ali, mas tu não vai na atualidade hoje? Eu disse, vou, peraí, tô trabalhando. É fantástico, dona, isso é muito querido. Olha, é claro que ao longo do programa eu vou tentar ler, se não todos, quase todos os e-mails que estão sendo mandados ainda sobre o contingenciamento das faculdades. Dúvida, diz o seu Adão Santos. Peço que a bancada esclareça, se puder, o contingenciamento das verbas atinge só as universidades ou também pega o ensino básico? Uma professora de Canoas aqui me disse que sim. Só universidades federais. Só universidades federais, seu Adão. Alfran Capucci, sem contar que a arrecadação prevista no orçamento nem sempre é conseguida, portanto, se não houver arrecadação, não poderá haver distribuição prevista numa peça de ficção que foi feita pelo governo anterior. Que foi a minha descrição de contingenciamento. Daqui o seu Adão Hoffman já disse... ele disse o seguinte, quero lembrar que o presidente Bolsonaro está há apenas 5 meses na presidência e querem que ele faça milagre. 4 meses Aí a gente só quer que ele fale melhor, só isso. Dona Magda, eu queria mandar um abraço às minhas massoterapeutas. A Joyce e a Caroline, que lançaram hoje comigo o novo óleo de hortelã para massagem, que é uma coisa que é usada na Ásia,
primeiríssimo mundo, um beijão pra vocês. Tu fosse o primeiro corpo no Brasil onde Chegou, se não vamos Olhos de saber. hortelã. Dona Magda, eu queria E saber. delivery, lá na minha casa foi feita toda essa sessão com luzes e música, bem. tudo. Muito bem, muito bem, muito bem. Os cortes, como eu dei aqui hoje. Dona Magda, o governo está causando esse caos justamente para que haja uma pressão na votação da Previdência. Já foi avisado hoje que o Bolsa Família só vai até setembro. Única maneira de fazer o povo entender que os deputados e senadores terão receber de aposentadoria o teto máximo de 5 mil e pouco. A sujeira é muita neste Congresso. Obrigado, está boa a briga hoje. Abraços a todos. João Paim, a dona Rita Zanini diz: precisamos focar na realidade que se apresenta. Quais as pesquisas úteis que as universidades públicas apresentam à sociedade que lhe financia? Qual a quantidade de patentes que são registradas por ano por essas universidades? Boa. Qual o prêmio Nobel brasileiro? Carecemos de muitas reformas boa. para alcançarmos o básico de outros países. Abraços a todos. Mas eu Rita só- Se Zanini. nós acharmos que a solução... Olha, eu fico assustado com esse tipo de coisa, seu Não, Mário. mas só deixa eu responder, então. Então Só nós deixa eu temos que responder. vai ser economizando verba para não Respondem os fazer dois, projeto, se quiserem. para não... mas pessoal... Eu lembro de 5 projetos, mas o mais bacana que eu achei recentemente é uma menina que trabalha com a dessalinização de águas e também a purificação da água através de placas solares recicláveis que podem ser feitas em comunidades carentes, e elas se usam então da luz solar, principalmente no Nordeste, que é uma dificuldade da questão da poluição da água e também do acesso à água potável. Então, placas solares que são instaladas, né? As placas são compradas, é um valor mais caro, mas esse aparelho funciona então de maneira ecológica e as pessoas têm água potável. Ela até está sendo convidada a apresentar em Harvard esse processo, e ela veio justamente um financiamento estudantil do governo, de uma universidade depois pública, fazendo a sua especialização, e como resultado trouxe esse projeto maravilhoso no incentivo de pesquisa governamental. É a diferença dos Estados Unidos. Os Estados Unidos avançam em pesquisa, eles investem em pesquisa, investem em cérebros. O americano tem o cérebro, não importa de onde seja a pessoa, tem o cérebro. Ele tem Mas quero investem desde sempre, né, Mark? Agora tu já está admitindo sempre. Desde 181. sempre, desde as crianças. Não é Agora, só daqui quando são são os os O adultos. cérebro do senhor Chicautofone será exposto após o seu falecimento. Isso é Que verdade. isso? Estudado. Eu só acho Estudado. importante. Você E outra exposto coisa, onde? eu tenho 3 sobrinhos, 2 são cardiologistas, os 2 São muito passaram, bons. um na URGS e outro na Católica, entre os 5 primeiros, porque herdaram o meu cérebro. Tá, eu só acho tô importante. imaginando. Quer levar um deles, herdaram o o teu Roberto. cérebro, tiveram uma boa educação, Exato. garanto Condições de eu, estudar. com condições de estudar, com uma base por trás, tudo isso é tão Mas também sem importante. nada disso não dá, né? Mas Não é isso que estamos dá, é isso que a gente tá questionando. É isso que se está As pessoas têm que ter questionando. oportunidade, ricas ou pobres. Todas É. as mesmas oportunidades. Exatamente. Fala, Roberto, ia falar, a gente só não ia cortou. só colocar que é o seguinte, a Ana estava trazendo uma importante pesquisa, né? Ninguém, em momento algum, imagino, não acha que é importante essa pesquisa. Mas a gente tem que ter pés no chão. Enquanto a gente tem pessoas que não têm o salário em dia, não dá para pegar esse dinheiro e gastar em pesquisa nessa hora. Por isso que não se corta essa pesquisa. Se diz, pesquisadora, espera um momento. Deixa a gente arrumar as contas, pagar as contas mais importantes nesses momentos e Brasil depois a tem gente que volta a investir, investir. É isso, na prática, de uma forma muito singela, que eu estou tentando explicar, que é o que se tenta fazer, né? E que eu acho que é uma forma de aliar e ajudar todos os pontos de Tá, vista. mas assim, isso né? é o teu desejo. Isso Não, é o que não, tu não, acha não. que é certo. Não, isso Porque é o não que se ele- investe em pesquisa nesse país. Sim, mas- Governo algum investiu? Investe? Estava investindo e foi cortada. Os pesquisadores bons estão todos fora. Magda, o que a Ana está trazendo é que ela tem uma amiga que estava recebendo recursos. Não é amiga. Na realidade, é uma menina que ela saiu, Não, né, ela em sabe diversos... de uma menina. Santa Catarina, parece. É Bahia. Bahia. É Um Bahia. exemplo, uma menina. É que é um exemplo positivo, Ok. porque eu falo assim, é um positivo. exemplo que a gente fala, por mais que tenha se investido nela e nos colegas, eu acho que a inovação que ela traz e o produto a baixo custo, muito baixo custo realmente, sai em torno de R$100. E dependendo do tamanho, ela pode Ana. ajudar uma comunidade inteira. Tá, então mas- sai mais barato, em vez de tu Ok. fazer, quem sabe, um novo projeto para usina hidrelétrica, tu ter uma menina que consegue transformar Ana. o... Só que há 14 anos, presidentes e partidos que apoiavam muito uma sociedade igualitária
colocou terra arrasada nesse país e a gente está pagando uma conta alta. Então, nesse momento, estamos em terra arrasada. Eu volto a dizer, essas pessoas mas não temos tempo para investir, daqui a 15 anos para uma base de educação, nós temos esse dinheiro. Mas não tem dinheiro, e o dinheiro vem de um bolso só. Acabou o dinheiro. Deixa eu fazer aqui, ó, alguém que não se identifica, mas que tem o meu telefone, mandou dizer o seguinte: estudei há 25 anos atrás na PUC e já era totalmente petista. No curso de Direito, quem não fosse a favor do corrupto Lula e seu séquito não era respeitado. Fingir que não continua nesta balada é falso demais. Acho que o presidente é seu próprio algoz, mas concordo com o Chicão e com o Vitorino, André Soares. Isso é uma realidade que tem. Eu tive lá, eu sofri na carne a perseguição desses esquerdalha que terminaram com a nossa educação no Brasil, estão dando discurso aí. O Brasil é Suriname por causa do PT. Isso é a maior realidade. Tem, quantos anos faz que o Chicão teve nos bancos escolares? Para ainda, já tinha PT, já tinha... Era PT. Já era esquerdalha há 40 anos atrás. Mas naquela época o PT ia pro pau de arara. Chicão, há quantos anos tu estivesse nos bancos escolares, Chicão? Porque tu já estava dizendo que na tua época já era esquerdista. Eu me formei em 1980. Ah, tu formou em 80. Olha aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, ó. O senhor... seu Eugênio Carlos. Magda, hoje você pisou na bola com o Vitorino. Vitorino, como sempre, coberto de razão. Querem cursar a faculdade? Vão trabalhar e pagar a sua faculdade. Acho que não foi isso que ele disse. Então, do caso, no aguardo do nosso governo fechar todas as universidades federais. Estou cansado de pagar imposto. Não, outra coisa... Não terminou aqui. Tá. Para assistir... Não vais ofender ninguém aqui dessa bancada. Cansado de assistir vídeos de alunos nus em sala de aula. Isso para mim é vagabundagem, sim. Eu li o seu e-mail, mas acho que tem algumas coisas ridículas. Desculpa. Não, é que o ministro trouxe um dado, não tenho ele aqui exato, mas falou com relação ao FIES, Marne, dizendo que as pessoas que tiveram acesso a esse fundo, tem muita gente devendo. Não pagam. Correndo, não consegue pagar. Porque o salário que eles ganham é menor do que tiveram a oportunidade de entrar na universidade, mas agora não estão dando conta, gente. O salário é tão Olha baixo o que é a vida pagar. das pessoas. Muitos americanos jovens saem endividados em milhões de dólares, até um problema que tenta se sanar nos Estados Unidos, porque a maior dívida relacionada a créditos educativos são de jovens universitários que, com a idade de 20 anos, já tem 40 milhões, às vezes, de dólares em dívidas universitárias. Porque se aqui a gente acha um preço abusivo, lá nos Estados Unidos é o triplo. Às vezes, os pais, a gente fala da hipotecar, né, a própria casa, porque, assim, são valores estratosféricos. Eu falo assim, eu tive uma educação cara, educação particular, porque meus pais também, dentro dos seus financiamentos particulares, conseguiram bancar, mas é muito complicado. E é isso que a gente fala. Eu tenho amigos que, infelizmente, não concluíram a faculdade, mas já têm dívidas, assim, de 30 mil, 40 mil, 60 mil, porque essa dívida ela vai aumentando com o passar do tempo. E o mercado de trabalho, ele não suporta. Porque, principalmente, tu tem uma dívida de 60 mil reais, quem é que vai querer te empregar? Tendo tantas pessoas disponíveis que não têm essas dívidas, E dinheiro no mundo existe. Pessoas querendo investir no Brasil existe. Só que ninguém vai investir no país se não tem uma situação em que a economia mostre números que têm o mínimo de estabilidade. Falando em Brasil, com condições, eu não sei se você viu o vídeo que está sendo apresentado pelo governo do estado dos Estados Unidos e por onde mais passarem. É um vídeo de quase 6 minutos, um vídeo muito bem feito profissionalmente, onde pela primeira vez eu vi assim, mostrarem o Rio Grande do Sul fora, mas assim, acenando com possibilidades de investir, mostrando algumas coisas, sabe, ele todo em inglês, obviamente com uma legenda em português, né? E que não é um vídeo que mostra só o boi, a vaca, sabe? Não, mostra assim, ou pelo menos dá a impressão, que eu acho que isso que foi legal, dá assim, tu ouve, tu vê aquilo, tu diz, porra, baita de um país. Eu acho que é assim que tu consegue vender o peixe, né? Não é pequeno. Então foi um grande vídeo, quase 6 minutos ele tem, muito. Tomara que isso dê certo lá nos Estados Unidos, porque mostra a pujança do país, a pujança do Estado, principalmente, né? E que começa com as imagens do estádio do Internacional e do Grêmio. Dona Magda, eu só gostaria de 10 segundos. Na época dos governos militares, o Brasil crescia de 6 a 10% ao ano. Isso é verdade. Só isso.
Dona Carla, eu só quero dar um exemplo da dificuldade desse... Crescimento chinês, a minha filha fez o curso de medicina numa faculdade paga pelo pai, ela era estudante, evidente, né? E os primeiros 4 anos eu conseguia pagar integralmente a prestação. Pagava e quitava. A partir do 4º ano, como ela teve um filho no meio da faculdade, do meu querido neto, ela fez em 7 anos. Os últimos 3 anos, eu pagava 50% e jogava 50% para o fim da faculdade. Seguia correndo os juros. Quando ela terminou a faculdade, devia mais de 150 mil reais. Nossa! Só para vocês terem uma noção de como são os valores, de por que as pessoas não conseguiram. E as pessoas não conseguiram pagar. Vão entrar... Aí tu tem prazo para seguir pagando, lógico, mas as prestações é praticamente igual ao que tu pagava quando estudava. Então o estudo ele termina 4, 5 anos depois de se formar para tu realmente conseguir quitar uma faculdade. A boa perspectiva é que a tua filha fez medicina. E o mercado da medicina... Eu não quero colocar a diferença da Ana e dos amigos da Ana. A filha do Ruschel fez medicina e assim, são poucos médicos hoje que não têm uma vida boa, né? A gente sabe que a medicina proporciona uma vida muito boa. Já a vida de jornalista não é a mesma coisa. A gente sabe que o nosso mercado não é igual. Então, quantas vão se formando na universidade e já não tem emprego? Já não tem emprego. O mercado não aceita. Não adianta. Já sai da faculdade sabendo que vai ter uma grande dificuldade. É claro que hoje a gente tem a internet, a gente possibilita que outras pessoas elas consigam inovar e a própria PUC investe muito nisso, nos aplicativos e tudo mais, né? Por quê? Porque é uma alternativa para aquelas pessoas que não conseguem chegar numa emissora ou numa rádio ou qualquer lugar para conseguir a carteira assinada. Pelo menos tem a... Só quero dizer, dona Carla, que meu final foi feliz porque a minha filha já conseguiu pagar. Ela vai ganhar mais que o pai, ela pagou. Uma coisa me deixou muito honrado hoje. O César Prates é um novo colega nosso da Rádio Grenal. Ele chegou e disse no ar, Chicão, uma das coisas que eu quero é comprar o teu livro. Eu digo, legal, por quê? Porque o teu livro ensina jornalismo. Como é que se trabalha na noite, como é que se trabalha em jornal, em rádio, em televisão. E não esses mequetrefe desses polígrafos aí que os cursinhos dão. César disse isso aí, foi a maior verdade. O senhor está dizendo que a faculdade de jornalismo é boa? Não, a faculdade forma desempregados. Desempregado total. Todos nada a ver, sai de lá. Eu aprendi, foi na rua, na sarjeta, ser jornalista. Com microfone. Então o senhor aconselha as pessoas não fazerem o curso? Eu aconselho fazer até a FEPLAN, até melhor. Eu fiz os dois, a FEPLAN é melhor. Sabe por quê? A FEPLAN, ela só, tu não pode ir para jornal, o jornal não existe mais, é só internet. Para ir para televisão e rádio, a FEPLAN Hoje quero dizer aos senhores que é dia da família. Que nós brigamos bonito. muito aqui, eu e o Vitorino, inclusive, ele tá bicudo, mas eu não me importo. Eu não posso. É raro o Vitorino ficar bicudo. Mas hoje é dia da família, dia 15 de maio. Só para lembrar em tantas coisas, a família é a célula matriz de todos os nossos anseios e conquistas. Festejemos, diz o seu Manuel Dátria. Muito obrigada pela informação. O erro é que tem um que tem as famílias, né, dona? Mas daí é um equívoco. É que tem gente que tem as famílias. É um equívoco, é uma distorção, né, dona? Eu não vou perguntar quem é. Magda, obrigado pela defesa dos cientistas. Falar se tudo não se investe, ainda vai se cortar. Cortar o quê? De Sérgio Severo. Se o contingenciamento é só para a Universidade Federal, pergunta o Emilson Almeida, por que a Universidade Particular de Novo Hamburgo fizeram um tremendo barulho ao meio-dia? Meia dúzia de gato pingado. Mas vocês são show. Oi, Leide Magda, já passou o furacão? Que maravilha assistir um programa democrático, podem expressar opinião. Mas agora, falando de coisas amenas, uma amiga foi ao baile do Gondoleiros e levou as pantufas, já que o Vitorino disse que iria, mas não usou, pois ele não apareceu. O Dr. Ruschel foi e deu a ela uma bela atenção e estava muito bem acompanhada. Parabéns, Alzira Deber. Dona Magda, trocando de assunto, fazendo uma digressão, eu sempre citei aqui as pessoas quando eu sentava daquele lado lá. Quando eu sento para cá, diz que é o lado ruim. Quando eu vou para lá, é o lado ruim. Que é bom. Sempre assim. Bom, e eu disse para as pessoas, amigos, vou embora para Portugal, não fico mais no Brasil. Tem um monte de atores da Globo que não tinham mais emprego, nem na Record, nem no SBT, e foram embora para Portugal, se deram mal. Eu estou aqui como resultado do ano passado, quantas pessoas foram barradas
na entrada de Portugal e foram obrigadas a retornar no próximo voo. 2.856 pessoas no ano passado. O número é mais que o dobro dos barrados no ano anterior, que foi de 1.336. As pessoas estão indo em massa para Portugal, achando que se chega lá, eu tenho informação superior, vai conseguir emprego. Não tem como, não existe emprego para português, vai ter emprego para brasileiro lá. Por melhor que você seja, o país esse aqui é o nosso, nós temos que resolver os nossos problemas, todos nós. Não adianta procurar. Os portugueses são maravilhosos quando você é turista, você tem dinheiro, compra um belo de um apartamento de 3, 4 assoalhadas, de quartos e tal, mora bem, tem bom carro, tem motorista e tal, e todo mundo põe o tapete vermelho. Chega lá para disputar o mercado de trabalho com o português, coloque-se no lugar de um empresário português. Você daria emprego sendo português para um brasileiro ou para um português? Pode até ter mais capacitação. Depende do salário. No aniversário que estávamos sábado, eu e a dona Magda... Trabalhar por tostões? Eu daria para uma brasileira. No aniversário que estávamos sábado, eu e a dona Magda, eu conversei com um amigo que é médico e foi há 5 anos atrás para Portugal. E ele foi e está há 5 anos lá e traz notícias maravilhosas. Só que o que ele disse atualmente é exatamente o que disse o Mari. Quem foi, foi. E agora, próprio Portugal já está preocupadíssimo, porque não há colocação para todo mundo e não para de chegar estrangeiros, brasileiros, né? E não tem vaga para todo mundo. E eu tenho a impressão também que é a mesma coisa de quem fugiu para os Estados Unidos. Se tu tem dinheiro no bolso, tu te dá bem em qualquer país. As pessoas que foram para Portugal com grana, chegaram lá, compraram a sua casa, não sei o quê, estão super bem. O problema é que um monte de gente foi para fazer a vida, para ganhar dinheiro, para fugir da desgraceira daqui. Não existe. É a mesma coisa. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Estou com uma beleza. Sim, as pessoas estão transferindo as suas empresas para os Estados Unidos. Então, aí tá bom. Mas e quem vai para aventurar, para tentar trabalhar, tá ruim. Olha, o Paraguai tá melhor. Tem gente daqui também trabalhando no Paraguai que está melhor. Olha aqui, ó. Levantou a primeira vez. O Marcos Vinícius Lunardi. Espectador assíduo, parabenizo a Carla por sua fala, que julgo que seja o que realmente é importante, e não o que o fulano ou Beltrano falou, o tal de mimimi. Sugiro tomem conhecimento das entrevistas de Delfim Neto e do ministro da Infraestrutura, recentemente no programa, no Roda Viva, e divulguem. Creio que seria interessante. Marcos Lunardi. Fernando Stelfer. Doutor Vitorino, não te cala, suas sábias palavras são bálsamo para nossos ouvidos. Ouvir argumentos tão sábios, não há Mastercard que pague. Família Rodrigues. O problema da esquerda não é cortes, ela não liga para a educação, diz o Eugênio Carlos mais calmo. O problema é o Bolsonaro estar no poder, isso é o que deixa os protestantes incomodados de verdade. Lula cortou 1,28 bilhões de educação, Dilma cortou 7 bilhões de educação, e agora? Leia, quero assistir. Já li. Eu não tenho nenhum problema contigo. E nós já passamos dos 1000 comentários no Facebook de tão polêmico que são os assuntos. Mais um assunto polêmico de hoje é que o Ministério Público Federal pediu a suspensão do decreto das armas do presidente Bolsonaro. Isso aí também entrou na Justiça Federal de Brasília, na 17ª Vara Federal. A própria União já está pedindo para que seja transferido o processo para a 16ª Vara, dizendo, e o Ruschel pode me ajudar nesse assunto, que existe alguns problemas técnicos no pedido que foram além do que poderiam ter pedido. É isso, Ruschel? Nessa linha não é muito diferente das outras fundamentações e até por isso esse deslocamento para a 16ª, dona Carla, porque as teses são muito parecidas. Tem o partido da Rede que entrou com a ação, né? Tratando daquelas questões